This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde a gente fala de inovação e empreendedorismo de um jeito direto, prático e aplicável. Hoje você vai ouvir um papo que eu tive no palco do Ace Summit 2025 com Alan Chuzide, fundador da SpinPay. Em apenas 2 anos, o Alan criou uma fintech e vendeu para o Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo. Parece improvável, mas foi exatamente o que aconteceu. Ele abriu o jogo sobre como nasceu a tese da SpinPay, o encaixe com o mercado de pagamentos instantâneos e todo o processo até a negociação final. Falamos sobre timing, foco, execução impecável e o que realmente importa quando você constrói uma startup já com DNA de aquisição desde o primeiro pitch. Se você quer entender como preparar a sua empresa para um exit de sucesso, esse papo é obrigatório. Alan, obrigado aí por ter topado vir aqui. O Alan é um amigo aí que eu tenho a sorte de ter, que é um cara sensacional. Cara, super prazer. Pessoal, boa tarde. Prazer poder falar com vocês. Contar um pouquinho. Espero que a história seja legal. Mas mais do que isso, eu que tenho a oportunidade de ser parceiro seu e todo o ecossistema que vocês montaram, é exatamente isso. Eu cheguei e falei, cara, não é possível, né? Olha como as coisas estão acontecendo de um jeito legal e crescendo, e como essas conexões geram valor. Então, enfim, ter a oportunidade de estar aqui, bater esse papo com você, é um prazer imenso. Se a gente puder, de alguma forma, tocar as pessoas e, enfim. Primeiro, eu queria que tu te apresentasse um pouco, não vamos começar no spoiler aqui, mas eu queria que contasse um pouco da tua história aí para o pessoal, né? Você é um cara... Quantos anos você está hoje, Alan? 34. Um cara jovem. Tô velho já. Que velho. Você é um cara jovem, um cara que tem uma história, assim, que é quase um MBA de criação de negócios, e hoje está fazendo muita coisa. Eu vou chegar lá no fim no que tu está fazendo hoje, que a gente vai precisar de mais meia hora aí. Mas conta um pouquinho de você, né, do teu background, para a gente começar sobre a história dessa jornada que a gente vai falar aqui da SpinPay. Boa. Bom, sou de São Paulo, tenho 34 anos, cresci numa família de empreendedores, meu pai, meu padrasto, meu avô. Então, desde pequeno, estava sempre com eles, acompanhando o dia a dia. Lembro de crescer vendo meu pai resolver problema, levantar da mesa do jantar e final de semana. Então, meio que isso virou meu dia a dia. E eu sempre cresci falando, puxa, eu quero criar coisas legais. Fiz administração, passei por vários lugares na minha carreira, na jornada profissional, emprego mais tradicional, mas ao mesmo tempo brinco sempre fazendo rolo, né? Então comprava videogame fora, trazia, revendia, desbloqueava, fazia um monte de coisa. Acho que essa jornada empreendedora, ela sempre foi meio que part-time, porque durante muito tempo meu pai queria que eu seguisse a carreira tradicional, porque empreender dá muito trabalho. Eu idem. Exato. O sonho dele era que eu fosse da Faria Lima, andasse de terno, que eu fosse ficar rico rápido e assim por diante. No final do dia é completamente diferente. Sei lá, marca de óculos na faculdade, Jovens Tretas, era marca de óculos baratinha, umas roupa, Bom nome. Restaurante, tudo rolou. Até que eu montei minha primeira startup, que chamava Speedboy. Então, basicamente, teve 99 táxis e táxi. Acho que eu e mais metade do Brasil percebeu que dava para você juntar oferta e demanda numa plataforma, e o mundo digital ali permitia encontros que antes eram mais difíceis. Não sabia a menor diferença de back-end e front-end, achava que era tecnologia, Zuckerberg, bilionário, em 3 anos, poxa, zerei a vida. Foi o contrário, peguei toda a grana que eu tinha ganhado, coloquei lá, eu era fundador, investidor e perdi tudo. Então esse foi o primeiro MBA aí da vida. Deprimido, voltei a arrumar emprego, passei na Andrade Gutierrez, fiquei 4 meses no trainee, queria me matar, falei, esse negócio não é pra mim. E aí voltei, me demiti, falei pro meu pai, olha, saí da empresa, ele falou, você tá proibido, te proíbo de se demitir. Eu falei, eu não vou voltar, já tô demitido. E aí, foi na verdade um pouco antes, eu estava durante minha jornada falando com o Pedro, que virou meu sócio e na verdade o idealizador do Neon, né? A gente ia montar o primeiro peer-to-peer lending do Brasil, então quando estourou lá Lenders Club, etc., foi uma das primeiras grandes ondas de fintech no mundo. A gente ia trazer esse produto, vamos falar, para o Brasil.
E aí, nesse meio do caminho, o Pedro entrou no cheque especial do Itaú. Ele estava indo na faculdade, ele me ligou e falou, vamos fazer um banco para os jovens. Eu falei, cara, vamos. Não sei de crédito, não sei de banco, a gente aprende. Então, cofundei a Controle, que acabou virando depois Neon. Falar uma longa história curta aqui, mas depois do Neon, durante o Neon, eu montei a Naked Nuts, que é uma indústria de pasta de amendoim. Também a gente amava pasta de amendoim, não tinha nada saudável e gostoso no Brasil. Então montei a Naked Nuts. Vocês conhecem a Naked Nuts? Já viram essa marca? Boa. Já, né? Depois eu deixo um cupom para os amigos da Ace boa. aqui. Mas enfim, e de lá para cá foram várias coisas, mas o que era core mesmo foi o mundo de fintech, foi onde eu me desenvolvi. Então saí do Neon, montei a SpinPay, que a gente vai falar um pouco mais. Pioneira em pagamento instantâneo para o mercado. Não vou mergulhar muito agora. Vendi para o Nubank, a SpinPay virou Nupay. Depois que eu saí do Nubank, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu já tinha investido numa porrada de empresas, eu já tinha cofundado algumas outras, e aí eu resolvi juntar tudo isso dentro de um fundo. Eu não gosto de chamar fundo porque é uma plataforma privada, por onde eu alavanco as oportunidades que eu vejo que fazem sentido. Então hoje eu estou muito focado de novo numa fintech de crédito. Aprendi em 4 meses a subir uma parede lá na Andrade Gutierrez, então estou ajudando meu pai na Play Piso, que é uma consultora de pisos esportivos, líder do mercado há quase 40 anos. Eu preciso fazer que os próximos 40 deem certo e aposentar o meu pai. Então hoje é uma jornada um pouco híbrida e também sou diretor de uma ONG, Instituto Reciclar, que faz a capacitação e educação de jovens para entrada no mercado de trabalho, que é algo que me dá uma satisfação imensa poder, de alguma forma, fazer com que a ONG tenha desempenho igual ao que a gente se dedica numa empresa, né? Olha aí, quanta coisa. Vocês sabiam tudo isso? Sabiam que ele era cofundador do Neon? Pois é. Vamos falar sobre a SpinPay. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua inspiração. O que foi a fagulha inicial e como que você resolveu endereçar esse problema? Porque acho que isso é parte do desfecho, né? Show, essa pergunta é super boa. Mas basicamente, Neon, eu, Pedro, a gente tinha 23, 24 anos na época. Estava comigo a responsabilidade basicamente de conectar o Neon com o mundo bancário, de negociar. Eu lembro bem que eu fui na Master, se tiver alguém da Master não fica bravo aqui comigo, mas a Master falou, a gente cansou de cartão pré-pago, mais um não dá. A gente foi na Visa, a Visa não tinha o Nubank, né? O Nubank estava com a Master, eles falaram, a gente aposta em vocês. E aí, de fato, foi um começo de uma mudança. Mas quando eu comecei a tentar endereçar os produtos simples que a gente precisava para entregar para o nosso cliente, tipo saque. Cara, eu preciso que o meu cliente saque dinheiro, eu preciso que a continha PJ, uma padaria possa receber quando o cliente paga com a Cielo, domicílio bancário, é o nome técnico disso. Precisava que um cliente do Neon pudesse deixar a conta de luz em débito automático. E toda vez que eu chegava, descobria o caminho para poder fazer, eu percebia que os grandes bancos à época, eles dominavam, começou a ficar claro que eles dominavam toda a cadeia de clientes. Então, quem tinha cliente eram os grandes bancos, eles tinham todos os produtos, então um grande banco até hoje consegue te atender em tudo, e eles basicamente são donos de toda a infraestrutura bancária, ou eram donos de toda a infraestrutura que conecta o mercado. E aí, dentro da BBC, que é uma associação de bancos pequenos paralela à Febraban, eu estava tentando desenhar com bancos médios, relativamente grandes, mas médios, uma câmara paralela para a gente poder pegar o ativo que cada um tem. Então, sei lá, o Deutsche Bank tinha um acordo para pagar um imposto XYZ com o governo federal. O Banco Votorantim tinha para pagar a guia do Detran. Cada um tinha uma coisa. Eu falei, vamos criar um ecossistema onde todos os bancos colocam seus ativos ali e a gente compartilha isso com a rede. Mas você pode imaginar que juntar interesse de muito banco era difícil. E foi aí que deu o clique, olhando para o que estava acontecendo ao redor do mundo, que se eu criasse uma disrupção na CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos, em outras palavras, se eu conseguir se liquidar dinheiro de forma instantânea entre qualquer instituição, eu resolvi o problema de todos os produtos transacionais. Porque TED, DOC, cartão, dinheiro, boleto, Pix, na essência é a mesma coisa, sair o dinheiro do A e chegar no B. Então, se eu conseguir fazer a liquidação instantânea, o resto é feature, né? Usar os termos aqui da galera. Fazer parcelado é feature, agendar um pagamento é feature. Então, eu saí do Neon para montar a Spin, com uma visão de ser, primeiro eu ia montar a infraestrutura de liquidação. Eu dei sorte, porque 10 dias antes da reunião, marquei a reunião, eu tenho alguns anjos da guarda ao longo da jornada, o Bruno Baldutini do Pinheiro Neto, para quem conhece, é um deles.
um advogado bastante conhecido aí do mercado bancário, e eu meio que essas empresas, quando eu começo, deu certo no não, eu repeti na Spin, que era chamar todos os meus investidores, chamar o Bruno para explicar para eles que eu não estava fazendo nada ilegal, pelo contrário, que tinha questões ali regulatórias que a gente ia bater de frente, mas que estava tudo redondo. E 10 dias antes o Banco Central anunciou para o Brasil que ia ter o grupo de trabalho de pagamentos instantâneos, do qual ia ser discutido a construção. E aí eu consegui acelerar algumas etapas da jornada. Eu pulei a necessidade de precisar criar a infraestrutura de liquidação, porque eu falei, pô, se o Banco Central já vai fazer, não tem por que eu fazer algo para competir. E aí comecei a entender aonde tinha muito valor, uma vez que o Banco Central, de fato, ia construir a liquidação. E ficou bastante claro para mim que até hoje, onde tem muito valor nessa indústria é o mundo de cartões, né? Não à toa tem 500 intermediários no meio do processo, e não só isso, tem dinheiro para todo mundo, e mais ainda no crédito, é onde ganha percentualmente. E aí resolvi direcionar já a plataforma para ser a primeira. No começo eu me posicionava como o primeiro gateway de pagamentos instantâneos, acabou dando meio que certo isso, então foi como que eu me preparo para o Pix quando eu nem sei o que é Pix. E aí a ideia foi, vamos pegar as wallets todas, PicPay, Mercado Pago e companhia, que estavam explodindo, mas que, de novo, é um desafio para um grande varejista, porque imagina todas as wallets batendo lá. O checkout do cara vira um menu de QR Code. Então eu vendi um sonho para os caras, sorte que os meus sócios eram muito bons e o time também a gente entregou, que é, vem com a Spin que a gente, tudo que não é cartão e boleto, a gente vai trazer para vocês de inovação e disrupção. Consegui vender bem pra caramba, tem um pessoal bom de vendas aqui até dividindo o palco com a gente e tudo, então é importante a gente vender. Eu, só um parênteses, eu costumo falar muito que não tem nenhum vendedor melhor do que o empreendedor, né? Porque eu acho que a gente acredita tanto naquilo que a gente está falando que... E conhece profundamente, né? Exato. Então eu falo para todos os meus amigos que empreendem, não, preciso contratar um head de vendas. Cara, aprende você a vender. Porque nenhum head da NASA vai vender igual você vende. E aí deu certo. Começamos a entrar em vários varejistas grandes com esse pitch de que, olha, eu começo resolvendo o seu problema de wallets, mas tudo que tiver de inovação, você não vai precisar mudar uma linha de código e vai magicamente aparecer no seu checkout. A gente fez um baita de um trabalho dentro dos grupos do Pix, e não só isso, junto direto ao Banco Central. Então era legal porque eu ia para Brasília com o meu time de tecnologia, com os devs do Banco Central para discutir experiência mobile, etc., que não conseguia discutir no grupo. Então meio que eu falo que a gente construiu o avião enquanto o aeroporto e todas as regras de voo estavam sendo construídas. Deu certo, quer dizer, antes de dar certo eu quase quebrei, por um nada, então estava fazendo a Série A achando que estava voando, o gênio da lâmpada e tudo mais. Veio o anúncio, eu estava voltando de Brasília, que eu tinha ido apresentar no LIFT, no programa de aceleração do Banco Central. Cheguei no aeroporto, todo mundo de máscara, eu falei, pô, desculpa o francês aqui, mas fudeu, né, o que tá acontecendo? Liguei pro meu time, os caras falaram, cara, o mundo acabou, parou tudo, volta agora, enfim, aquele desespero que todo mundo passou. E na verdade, 3 semanas antes, até desculpa, do Covid, tinha sido um anúncio PR do Pix pro mercado, que era Brasil, a gente vai ter o Pix, vai poder transferir pro seu CPF, as chaves Pix e tudo mais. E aí todos os meus investidores, até meu pai me ligou e falou, cara, você é burro, você não sabia que o Banco Central ia acabar com o seu negócio? Eu falei, porra, o ruim é que todo mundo tá me enchendo o saco, o bom é que ninguém entendeu exatamente o que eu vou fazer, que eu tô alguns passos à frente. E aí veio o Covid, tinha 40 dias de caixa, quase quebrei, consegui não quebrar, meus investidores, ninguém queria colocar mais dinheiro, porque eles falaram, eu já apostei, então, enfim, alguns poucos fizeram um micro bridge, eu peguei toda a grana que eu tinha ganhado no Neon, comecei a pagar a conta da empresa, aquele momento horrível, perdi uns cabelos, já voltou, ganhei uns quilinhos e tudo mais. E aí quando lançou o Pix, cara, a mágica aconteceu. Na verdade, até vale a pena trazer que a minha grande visão é que o Pix, como eu estava falando no começo, na verdade a infraestrutura de liquidação, o débito é o menor valor que você pode transacionar naquela rede. Mas o nível de eficiência que aquilo ali te traz é absurdo. Então, na época, tinha o Buy Now, Pay Later, que explodiu. Então, eu falei, primeiro eu ganho o checkout, faço a transação no débito de uma forma perfeita, tiro todos os intermediários da cadeia e depois eu agrego o Buy Now, Pay Later. Em vez de eu fazer o meu, eu vou trazer os grandes bancos e digitalizar o produto de crédito deles. Deu certo com o Banco do Brasil, também eu lancei um mês antes do lançamento do Pix, e aí deu um bug no mercado. É um programa de aceleração, né, que te conectou com eles lá. E olha, é exatamente isso.
inclusive dos maiores wins que eu tive durante a jornada de spin foi através de programas de aceleração, principalmente pela relação que eu conseguia criar com grandes empresas vindo em portas diferentes, e não na porta de eu bater lá como alguém querendo uma parceria. Mas, puta, aquela empresa fez uma parceria com a aceleradora, entendeu, acredita na empresa que contratou, acredita na curadoria e de quem passa ali dentro e as startups. Então, você cria uma relação bem lembrado. Foi uma relação brutal e determinante que a gente construiu com grandes companhias que mudaram a jornada, e do Banco do Brasil foi assim. Então, a gente conseguiu digitalizar um produto de crediário deles. Basicamente, você chegava na Consul, comprava uma geladeira, pagando em 60 vezes direto na sua conta. Então, e aí eu consegui demonstrar, um mês depois com o Pix, qual que era a minha grande tese. Aí é bom, porque nessa hora é a hora que você clica no Metabase e dá refresh, e os números explodindo. Então, outra coisa também, é fácil saber quando tem Product Market Fit. É a coisa mais fácil do mundo. Você não vai ter dúvida. O dia que você vê a cada segundo o negócio crescer loucamente, é porque você acertou o produto. É simples, tá? E aí veio todos os bancos, todos ao mesmo tempo, falando, puta, agora eu entendi. Tudo que você tá me enchendo o saco faz tempo, agora eu entendi. E aí só a gente estava preparado, de fato, com Pix em mais de checkout Pix em mais de 200 grandes merchants. Então acho que foi outro grande acerto de estratégia, focar no online e não no digital, focar em integrações nativas e não plataformas, e grandes merchants, porque o volume transacional é absurdo e o custo de mudança também. E aí deu super certo, o Davi veio e falou, porra, eu acredito que... Que Davi, explica o Davi que você tá Davi falando. Vélez, então eu já enchi o saco do Nubank há muito tempo, tá? Para ficar claro, como eu enchi o saco de todos os bancos. Porque aquela velha piada do sexo com os gorilas, né? A gente precisa tá lá no meio dos caras, mas acho que cristalizou para o Davi o que eu estava fazendo, de novo Davi do Nubank, e ele tinha a mesma visão que a minha, que em 10 anos talvez não vai mais precisar ter cartão, e ele conhecia muito do lado, né, B2C, mas não do B2B. E aí, enfim, acabou adquirindo a Spin Pay virou no Pay. Então hoje, se você entra, por exemplo, no iFood, Uber ou em vários outros grandes lugares e tem pagar com o Nubank, foi o que a gente criou. E, enfim, de passar de volta aí, que senão eu falo muito. Não, mas acho que esse arco todo que é o que a gente quer explorar. E acho que você conseguiu surfar mais de uma tendência simultaneamente, né? Você surfou a proliferação de wallets e tudo mais, quer dizer, a total digitalização dos meios de pagamento estava no seu pico aí das fintechs, o Pix simultaneamente, ou seja, uma revolução regulatória simultaneamente, e pegou todo mundo de calça curta, né? Todo o mercado pegou de calça. Então você se antecipou e encontrou um momento com o produto certo. E eu acho que uma coisa que você falou, que eu acho que talvez tenha passado, foi sutil, mas você falou, olha, eu podia enfiar produtos de parcelamento, mas eu foquei naquele problema core e estruturei aquilo. Isso parece uma bobagem, mas muito empreendedor se perde, às vezes, na miríade de features e etc. E você falou, não, esse é o problema que eu preciso resolver nela. Eu acho que isso é um ponto que vale a pena comentar um pouco. Total, acho que só um passo antes da questão regulatória. Sorte, eu não lembro quem falou essa frase, que eu sou horrível de nomes, mas é oportunidade com preparo, né? Então acho que eu tinha visto tudo que estava acontecendo no Neon, eu fui entendendo a jornada. Você já estava estudando esse mercado, né? Eu estava tentando no Neon loucamente fazer e não conseguia. E na verdade aí sim eu acho que foi sorte, porque acho que eu e nem ninguém do Brasil acreditava que a disrupção a nível... O Brasil sempre foi muito à frente a nível tecnológico, tecnologia bancária, mas de fato a disrupção de postura do Banco Central em relação a Pix, Open Banking e todas as outras coisas que começaram a acontecer, bateu de frente com os grandes bancos de uma forma que pelo menos eu não esperava e eu acho que nem eles esperavam. Porque eles também foram negacionistas ali durante muito tempo até entender que, cara, o modelo de negócio deles ia apanhar, né? E eu acho que a cristalização do produto, e aí eu vou juntar com foco, e honestamente, pessoal, foco é um desafio eterno. Hoje, mesmo tendo aprendido pra caramba, meu maior desafio é foco. Todos então nós. é uma loucura completa isso daí, a gente tem o mal de achar que dá pra fazer tudo, mas de fato, acho que o grande ponto do porquê deu certo, no todo,
foi as wallets a gente via como se preparar para, porque não tem como eu ser uma empresa que vai ser o pioneiro em Pix sem nunca ter liquidado uma transação, sem não entender qual que era a dor do varejista, sem entender o que é um problema de reconciliação, de liquidação do dinheiro, de estorno. Puta, como que as empresas tradicionais funcionam ou não? Então, eu acreditava que em algum momento os wallets iam desaparecer da forma como estava acontecendo. Mas eu também entendia que elas eram a porta de entrada. Inclusive tem várias histórias legais, briga com o Mercado Pago, a gente usou umas APIs, uns hackzinhos do bem, né? Nada ilegal, muito pelo contrário, não invadimos o sistema, mas a gente não foi tão... eu vou usar uma expressão judaica, kasher, para quem conhece de comida, quando a regulação da comida, a gente não foi tão redondo ali, seguindo as regras do que estava ali, a gente não foi kasher nessa frente, e a gente usou as APIs do mundo físico para o mundo online, porque a experiência ficava muito melhor, a gente fez um híbrido de um monte de coisa. PicPay é a mesma coisa, a gente conseguiu descobrir que eles não tinham criptografado direito o back-end com front, e aí a gente conseguiu acessar o back deles direto e construir uma experiência de checkout infinitamente melhor do que o produto deles. E eu marquei uma reunião com o fundador do PicPay e falei, cara, eu fiz uma compra na Cobase, ele ficou em choque com a experiência e com a Cobase, porque não era cliente dele. Falei, a gente achou algumas falhas aqui, tô tirando do ar, saindo da reunião, mas eu queria fazer com você. Ele falou, não tira do ar, vamos fazer de pé. Então, acho que tudo isso foram caminhos para entender qual que era o que a gente estava buscando, e o que a gente estava buscando era ser pioneiro em Pix. E aí sim, a questão, de novo, do foco e do acerto, você tem as funcionalidades básicas que você precisa para entregar o produto, mas de fato o produto era adquirência de Pix, ponto. Foi assim que a gente estourou, foi assim que a gente de fato cresceu, esse era o grande diferencial, esse foi o produto que escalou, isso era o que causava impacto nos outros. E aí sim foco, porque eu lembro umas discussões que eu tinha com os meus sócios, eu estava negociando é muito amplo, mas conversas com a Cielo para ser infraestrutura de Pix deles, com vários subadquirentes, com PDV, porque eu queria entrar no mundo físico, com várias plataformas de e-commerce, inclusive a VTEX foi a primeira que a gente integrou, integrações diretas. Eu lembro bem do meu sócio, co-founder e CTO, me chamando e falando, cara, você é meio psycho, para você é só gerar um QR Code, é a mesma coisa, mas pra gente não é. Cada coisa que você quer fazer é uma empresa nova. Então, baixa a bola aí. Dá uma refletida aí e decide onde você quer jogar. E aí a gente acertou a mão e foi super bem. Quando de fato, de novo, a gente olhou, cara, vamos fazer grandes varejistas, vamos no mundo online. Por que o mundo online? Porque é onde o cartão de débito não se transaciona, você tinha vários problemas de segurança, então você tem os protocolos de bandeira, 3D, blá blá blá, e não dava certo, e você tinha uma enxurrada de brasileiros, que é uma das populações mais digitalizadas que tem, querendo consumir, mas faltando a última etapa, que é como eu pago. E até então só tinha o cartão de crédito. E a adoção de cartão de crédito, principalmente cartão de crédito internacional com limite, até hoje ainda não é das maiores. Então o Pix foi o grande transformador, assim, que abriu a porta e demorou para o mundo físico. Até hoje você olha, hoje o Pix no online, eu estou um pouco desatualizado, tá, pessoal? Não estou mais vendo tanto esse tema, ainda estou em fintech, crédito, agora. O Pix, se eu não me engano, hoje é, sei lá, 40%, 50% das transações do mundo online. E no físico ainda tem uma jornada até ele ganhar relevância, ou pelo menos a mesma experiência que um tap que você tem com cartão ou com celular, e o débito funciona, não faz fila, não depende de internet, uma série de coisas. Então, no final do dia, se eu puder falar, eu falo para vocês para falar para mim mesmo, tá? Mas foco é tudo, então... É tudo. E eu acho interessante porque tem sempre novas revoluções, né? Agora tem o Drex, tem um monte de coisa que a gente pode olhar com o mesmo olhar que você teve, ver o que não dava para fazer e agora vai dar, qual que vai ser o gargalo, qual que vai ser o problema. Mas eu queria pegar esses 5 minutos finais aqui, teus, Alan, aproveitar aqui que a gente está falando com empreendedores e pegar os teus aprendizados, aí, o que você aprendeu dessa jornada aí, e ir trabalhando com o Davi, trabalhando no Nubank, na cultura desse super banco aí. O que você tira de lição, o que você tirou de lição para as tuas novas jornadas empreendedoras que a galera pode aprender aqui? Boa, essa é difícil porque eu acho que eu estou até agora processando os aprendizados. E é meio que ongoing, né? Então, todo dia você se depara em alguma coisa. Talvez eu acho que a primeira grande coisa que a gente que está liderando as companhias, a gente tem que ter visão e a gente tem que acreditar brutalmente que vai dar certo. E eu lembro de uma discussão que eu tive com os meus sócios um dia que eu falei, a nossa meta, eu nem lembro o que era exatamente, mas a gente vai fazer 1 bi de TPV. Imagina que era isso.
E aí, um dos meus sócios, eu tive uma discussão muito pesada com ele que, cara, porque eu tinha que achar e demonstrar todo o caminho do racional e com números de como eu ia fazer aquilo ali. E foi uma briga muito grande, tá? Eu comecei a me questionar se a minha visão, se o North Star Metric, vamos usar o que o Nubank fala, por exemplo, de fato fazia sentido, ou se eu tinha que justificar para o meu time inteiro como que a gente ia fazer para chegar lá. E quando eu cheguei lá no Nubank, eu vi o Davi falar, cara, a gente vai ter 100 milhões de clientes. Só que 100 milhões de clientes do Brasil é metade do Brasil, né? E ele acreditar naquilo de uma forma tão verdadeira, sabe, com pessoas tão boas e tão engajadas, que juntos a gente vai achar o caminho para chegar lá. Óbvio, não dá para inventar, mas talvez muita gente falava que o foguete não podia dar ré, né? Até vinha alguém lá que deu ré no foguete e tá aí. Então acho que a gente tem que acreditar muito naquilo que a gente sonha. E a gente tem que pensar muito longe. De novo, acho que do Jorge Paulo, né, do Sonho Grande. É verdade, dá o mesmo trabalho. Então, se a gente não acreditar, se a gente não motivar, se a gente não for, sabe, a inspiração de quem está com a gente, não vai adiantar. E se a gente não pensar grande pra caramba, também ninguém vai querer estar com a gente. O nosso time não vai querer estar com a gente, os investidores não vão querer estar com a gente, os nossos clientes não vão querer estar com a gente. Também é importante ter pé no chão. Então, o que ficou muito claro a nível de jornada, voltando à perspectiva de foco, é que fazer as coisas não depende de dinheiro infinito. Muito pelo contrário. Isso quer dizer, é o contrário, né? É o contrário. Eu acho que você consegue, e hoje, de verdade, todas as minhas iniciativas que eu tento fazer, principalmente as iniciativas pessoais, eu não estou indo pegar dinheiro na rua. Ah, tudo bem, eu tenho meu dinheirinho, eu posso colocar? Sim, já me dá algum fôlego. Mas também eu não sou um VC que vou colocar dinheiro infinito. Mas porque eu aprendi que eu deveria colocar todo o esforço do mundo para entender quais são os indicadores-chave que eu preciso ter que demonstram que eu cheguei no objetivo que eu queria chegar. E isso eu aprendi dentro do Nubank, e eles são maestrais de fazer isso. É uma constante procura sobre quais são realmente os KPIs que vão determinar se aquilo que você se propôs a fazer está gerando ou não está gerando valor. Então, dá para fazer com pouco. E eu acho que até você provar, esse foi, de novo, eu estou falando para vocês, porque eu falo para vocês e eu relembro para mim. Foi um grande erro que eu fiz recentemente de novo. Que eu achei que eu tinha isolado o que eu precisava dentro de uma iniciativa, comecei a colocar recurso, trouxe não só dinheiro, mas trouxe as pessoas que precisavam fazer aquilo ali e de repente se perdeu, porque perdeu o foco, perdeu o que era a essência, perdeu o que era o objetivo e perdeu a crença. Porque não pode ser só crescer a qualquer custo, né? Tem que ser crescer focado com aquilo que você acredita. Porque crescer a qualquer custo, você não está gerando, entregando valor. Então, enfim, acho que meio isso que são meus mantras que me voltam. Com certeza tem outros, mas acho que esses são excelente, alguns. Eu falo essa de crescer a qualquer custo, eu falo que às vezes o crescimento é caloria vazia, né? Se você não crescer combinando o crescimento com aquilo que é estratégico para o teu negócio, você crescer estrategicamente, você só está empilhando receita que não necessariamente compõe, né, com o resultado final. E até às vezes a gente acha que receita é a chave. Só que receita sem sustentabilidade não adianta. Funciona. Se você tiver 500 modelos de negócio dentro do seu negócio, você está ferrado. Essa é a verdade. Você não vai conseguir escalar, você vai ter que criar 500 times, você vai sempre precisar de dinheiro. E vai ser medíocre, né? Exatamente. Alan, eu queria te agradecer. Obrigado aí pelo teu tempo. Acho que foi meia horinha, mas deu para o pessoal entender a tua jornada. Acho que deu para inspirar os empreendedores que estão ouvindo aqui, deu para tirar lições. Eu te falei, a minha coisa favorita são histórias de empreendedor e você tem uma história muito legal. Obrigado por ter topado aqui compartilhar com a gente. Depois acho que o pessoal vai querer falar contigo aí na saída, mas muito obrigado e valeu aí pela parceria. Não, eu que agradeço. Pessoal, meu fundo não tem site, eu não apareço nada em nenhum lugar. Pelo contrário, eu brinco que eu gosto de ficar na caverna fazendo as coisas, porque o que importa é a gente criar a empresa, pelo menos na minha perspectiva, que de fato gera valor e transforma. Mas você é meu amigão e mais do que isso, eu admiro muito o que vocês fazem, o ecossistema, a forma como você e todo o time engaja, como vocês criam as oportunidades, aproximam. A gente precisa disso para disruptar ainda mais esse mercado. Então, conta sempre comigo. Prazer, sempre que eu puder ajudar qualquer empresa ou qualquer empreendedor próximo do ecossistema. Não só próximo do ecossistema, mas enfim, estou aqui para isso. Mas parabéns pelo evento. Juntar essa galera toda não é fácil.
Enfim, Mas parabéns e recompensa. obrigado. Valeu, pessoal. Palmas aqui para o Alan. Essa conversa com Alan Chuzide foi só uma das histórias marcantes do Ace Summit 2025. No podcast oficial do evento, você encontra outros painéis, palestras e entrevistas que vão te inspirar e provocar, com founders, investidores e líderes que estão moldando o futuro do nosso ecossistema. Obrigado por ouvir o Growthaholics. Até o próximo episódio.